Oi, gente. Prazer imenso novamente poder estar com você. É mais um Papo de Gestão, o nosso podcast que todo mundo tem acompanhado, não só em Paragominas, mas em toda a região. E hoje nós estamos recebendo aqui novamente o nosso querido prefeito, o doutor Lucídio Paz, a doutora Januza, engenheira civil da Defesa Civil de Paragominas, e o meu amigo Gerlan Putrim, que é o coordenador da Defesa Civil aqui em Paragominas. Como todos nós sabemos, estamos aí vivendo o inverno amazônico, Muitas enchentes em toda a região norte. Acre, lá em Rio Branco, está cheio, também está acontecendo em Manaus, nós estivemos acompanhando, Gerlan, em Manaus também, muitas enchentes, em Marabá, de uma certa forma em todo o Brasil. Eu começo falando com você, Gerlan, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, bom dia a todos presentes. João, como você falou, nós estamos vivendo um fenômeno, o El Niño, que está trazendo essa modificação no clima, e esse fenômeno está trazendo forte chuva para todo o Brasil, e todo o nosso estado também está sofrendo com essas chuvas, e nosso município também, como não é diferente, recebendo grandes precipitações de chuvas que estão ocasionando alguns alagamentos no nosso município, e com isso a gente tem essa preocupação, a Defesa Civil, juntamente com sua equipe, a Prefeitura, vem fazendo seus trabalhos preventivos exatamente para minimizar esses impactos dessas chuvas nesse período que acontecem todos os anos em nosso município. É verdade. Eu saio de você e já vou direto com o nosso prefeito. Prefeito, a gente tem percebido que ao longo dos anos, pontos estratégicos aqui da nossa cidade, tipo Lago Verde, Avenida 23 de Janeiro, as águas estão escoando mais, não fica mais aquele alagamento que ficavam vários dias persistentes aqui no nosso município, não acontece mais aquelas enchentes como estavam acontecendo antes. O que é que a Prefeitura tem feito para que realmente isso venha a acontecer, ou seja, os alagamentos, as enchentes aqui em Paragominas cessem, por favor? Bom dia, João. Bom dia, Gerlan, doutora Januza, tudo bem? Os nossos ouvintes, cumprimento com muita alegria, entusiasmo. E como o Gerlan falou, nós estamos vivendo esse fenômeno da natureza que sempre nesses meses a gente já fica esperando uma quantidade de chuva. Realmente nós temos feito, desde quando nós assumimos a prefeitura, vários estudos de comprovação de causas que levam aos alagamentos, às enchentes. E uma das grandes preocupações nossa era com relação a algumas ruas, algumas avenidas e pontos turísticos da nossa cidade que sofriam evidentemente com essas chuvas que se caracterizam por pancadas repentinas e com forte intensidade. Isso faz com que aumente mais esses pontos. E nós observamos que havia assim falhas na parte de execução de projetos, certo? Às vezes eram bueiros, de pequenos diâmetros que faziam o escoamento mais lento, Às vezes também por vamos dizer assim, uma falta de educação mesmo da população, que jogam às vezes lixo, materiais, às vezes de grande porte, nesses lugares, E isso vinha ocasionando vários alagamentos. Nós fizemos a remoção, limpeza de várias artérias, vários bueiros, drenagem, E também avaliamos o leito do rio, principalmente o nosso rio Uraim, os igarapés, e fizemos estudos que foram diagnosticados pontos onde eles estavam bastante assoreados, que isso a gente chama cientificamente da batimetria, E foi com órgãos que têm competência para isso, como o CPRM. Então isso nós já víamos estudando, a parte da geologia do nosso solo, da nossa bacia hidrográfica, avaliando as encostas que
em algumas propriedades usam ainda as barragens. Isso não deixa de ser ruim. A gente tem que estar avaliando, vendo a capacidade e a concretude dessas barragens. E a gente tem várias causas que podem vir a esses alagamentos. E estamos sempre avaliando e fazendo as correções devidas, né? Então, isso são medidas que a gente usa de prevenção. Muito bem. Doutora Januza, eu passo a palavra para a senhora. Com todas essas ações preventivas que a Prefeitura tem tomado, com todos esses estudos que a Prefeitura tem feito, a senhora acha que em algum momento a gente vai conseguir evitar alguns alagamentos em locais pontuais aqui da nossa cidade? Por favor. Bom dia, João. Bom dia, prefeito, Gerlan, ouvintes. Com relação a deixar de existir os alagamentos, né, a gente... É até difícil dizer o que para deixar. O que a gente busca é garantir seguridade das famílias, né, e garantir que não haja risco para a população. Então, as medidas são de tratar as áreas, né? Como tratar? É você retirar as famílias quando possível, né? Fazer uma reurbanização da cidade. Então, esses pontos, que são pontos de alagamento, eles precisam ser tratados, né, dessa maneira. É questão natural, né? Então, as águas vão passar por ali, né? E se for realmente obstrução de bueiros, a gente vai estar tratando dessa maneira, desobstruindo. Todos esses pontos realmente contribuem, né? Mas a ocupação das áreas de APP, isso é um ponto, né, é o ponto crucial, né? Essa ocupação, realmente, o descarte de resíduos em canais, isso contribui também. Desmatamentos. E o desmatamento que ocorre é que agrava, na verdade, a intensidade o volume de água, na verdade, que chega, né, nos rios de uma forma mais brusca, né? Se você não tem a vegetação ali para estar absorvendo parte daquela água, então vai ser tudo carreado para o rio. Então, isso faz com que o solo seja lavado e vai com sedimento, né? E acaba assoreando. Então, esse é o ponto de dificuldade que a gente tem com relação aos desmatamentos, né? Muito bem. Gerlan Coutrin, como é que a Defesa Civil tem trabalhado essa situação? Porque nós sabemos que algumas famílias foram remanejadas. Para onde essas famílias estão sendo levadas e como é que está sendo feito esse trabalho? Como é que estas famílias estão recebendo a Defesa Civil? João, principalmente falando sobre a situação das ocupações, é um trabalho preventivo, né? A gente faz um trabalho preventivo e hoje, dentro da 12608, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que compete aos municípios, principalmente fiscalizar e coibir novas ocupações, é um trabalho que a gente tem feito desde a gestão, quando assumimos, coibir a ocupação desses locais exatamente para evitar esse alagamento. Dentro disso está, na realidade, o mapeamento dessas áreas. Temos já esse mapeamento de todas essas famílias para, possivelmente, em programas futuros, já encaixar essas famílias nesses programas para estar retirando. Ali no Novo Horizonte, principalmente, nós já temos aquela área toda mapeada. Temos famílias que já serão realocadas para locais nas próximas moradias que sairão, que o município estará entregando para as famílias, então serão deslocadas. E o trabalho preventivo é o monitoramento. Antigamente nós não tínhamos esse monitoramento do nível do rio Uraim, que é um dos rios que, quando sobe, acaba alagando e atingindo essas famílias. Temos esse monitoramento constante, 24 horas. Quando ele chega a 3,50, ele está no seu nível de alerta. Dali nossas equipes já estão prontas para já dar uma resposta a qualquer situação, porque dali para chegar a 4, 5 metros, como ele chegou agora, é rápido. Então nós temos um protocolo, um gabinete de crise, que ele funciona exatamente já nessa situação, porque nós startamos ali para já e dar uma resposta àquelas famílias que estão alagadas. E daquele momento as equipes estão em campo já ali, já sabemos onde é os postos de alagamento, né? Temos 5 pontos de alagamento cruciais quando esse rio enche e a equipe está lá já para dar resposta. E chegamos lá, retiramos a família, se ela tiver a casa do parente, vai para a casa de um parente. Se não, nós temos nossos abrigos, o CRAS Camboatã,
Morada do Sol, já pronto para receber e acolher essas famílias, da assistência que elas necessitam nesse momento até as chuvas se acalmarem. Quando o nível volta ao normal, essas pessoas voltam para as suas casas? Vocês têm também esse trabalho de levar, de cuidar desse retorno? A partir do momento que tiramos da sua residência, todo cuidado fica sob a nossa responsabilidade do município, né? De levar e devolver novamente quando as águas baixarem a sua residência, até uma tratativa futura, uma futura habitação, que essas pessoas já estão dentro do nosso cadastro. Quando os futuros programas já chegarem aos municípios, estarão já sendo retirados para uma moradia segura, te retirando daquele local. Muito bem. Prefeito, o senhor tem algum plano, algum pensamento num curto espaço de tempo para tentar resolver o problema dessas famílias que todo ano passam por essa situação? Exatamente. Antes de nós respondermos essa pergunta, uma das medidas preventivas também que nós analisando o fato da região norte, o fato do estado do Pará, de municípios sendo tomados por desastres nesse momento tão intenso dessas chuvas, e que já sabendo que o mês de maio que a gente conseguia ter um abrandamento, mas os estudos estão mostrando que o mês de maio será intenso também. Ou seja, vem mais chuva, mais intensidade. E fazendo um comparativo com países europeus, né? Eles, quando chegam em 600 milímetros, é um caos ali. E aqui a gente chega em 600 milímetros em 2 dias. 2 dias. Ou seja, a chuva que era para durar 600 milímetros, que é um mês. 3 dias. 3 dias. Aqui, 2, 3 dias, nós já estamos nesse nível considerado altíssimo. E isso tem ocorrido, né? Então, nós sentamos, fizemos uma avaliação bem consistente do panorama da região norte, dos municípios que estão sendo acometidos, né? E vamos lançar um decreto hoje, né? Junto com Defesa Civil, com todo o nosso gabinete de crise, e vamos colocar uma alerta emergencial para o Estado, certo? Nível 1, porque a gente pode chegar, a nossa preocupação é chegar a nível 2. E vamos lançar esse decreto, porque isso nos habilita para outras situações. Aí vem a sua resposta. Hoje, como o nosso gabinete, a Defesa Civil e as outras secretarias afins, que já tem mapeado essas famílias, que já tem todo o seu cadastro executado, visto na sua totalidade, eles já têm as suas habitações garantidas num local já propício, para depois fazer aquelas residências, elas serão demolidas. Correto. Porque, como disse a doutora, elas estão em áreas que provavelmente de APP, áreas que não são possibilitadas para isso, né? E evidentemente que outras famílias estão também na mesma condição, em outros locais, em outras áreas. E nós temos que recorrer agora a projetos, a programas de habitação, né, no Ministério da Cidade, para a gente estar trazendo isso para o nosso município, dar segurança habitacional, dar qualidade de vida para essas famílias. E nós já começamos a trabalhar esse quesito, nós estamos tendo contato com o Ministério, com parlamentares que estão envolvidos e conhecem a situação, certo? E o respaldo que essa medida preventiva, certo? E institucional, né? Que é uma situação, né? Prudencial, ela vai
nos habilitar a ter essas habitações até num toque emergencial. Muito bem. Doutora Januza, uma das prioridades, como a senhora deixou bem claro, é a segurança das famílias. Qual é a principal orientação para as pessoas que ainda continuam nessas áreas, as pessoas que ainda podem passar por essa situação? João, retomando só uma fala aqui do Gerlan com relação à tratativa das famílias, né, que foram cometidas, né, pela essa enchente, pelas inundações, nós, enquanto técnicos, né, da prefeitura, a gente vai em loco, né, assim que essas famílias são identificadas pela Defesa Civil, né, a Defesa Civil faz esse primeiro atendimento, né, que é o de resposta, e essas famílias são, de fato, abrigadas ou nos abrigos públicos ou vão para casa de familiares, né. E o segundo momento é a parte técnica, a engenharia está indo em loco para fazer a vistoria das residências, né, e está identificando riscos, né, se após aquele incidente de inundação houve algum abalo na estrutura, né, e se aquela residência ela ainda está apta à moradia, né, esse é o nosso trabalho, e aí a gente conduz para poder ser encaminhado para projetos habitacionais, né? Essa é a indicação, se for o caso de não possuir habitabilidade. E com relação aos riscos, é importante destacar alguns pontos que as famílias podem estar identificando, né? E com isso acionando a Defesa Civil e a gente poder estar indo verificar, que são rachaduras nas paredes, no piso, afundamento de piso. Então, esses são os principais assim, indícios de que a estrutura sofreu dano, né? Então, ou o tombamento da residência, às vezes tem a inclinação da residência e você consegue identificar, né, que o solo está cedendo, né? Então, acionar a Defesa Civil nesses casos. Sempre que identificar algo que a família possa ter a preocupação, né, ou a dúvida de que a residência está com dano, entrar em contato com a Defesa Civil, né, que aí a gente vai de imediato e faz a vistoria e verifica, né, se há realmente o risco ou se é apenas superficial, alguma coisa do tipo. Excelente. Gerlan, só para fechar a sua participação, os canais de comunicação, como as pessoas podem ter acesso à Defesa Civil? Por favor. Nós temos nosso telefone, que é o 91 14 75 45, nosso plantão, principalmente nesse período de inverno, a gente fica plantão 24 horas, equipes que vão trocando lá na base. Então, nós estamos ali à disposição 24 horas. Ligue para 91 14 75 45. Estamos a posto a dar qualquer resposta, a qualquer momento a essas famílias, principalmente nesse momento de inverno amazônico, que é muito forte, né? João, e vale salientar aqui sobre as habitações, né? Quando a Januza falou sobre a questão a família não tem condições, mas quando não tem condições de voltar mais para a habitação, nós temos também feito todo um processo através da assistência social, aquela família também vai para um aluguel social, até futuramente já encaminharmos para uma habitação mais segura também, né? E isso tudo são trabalhos feitos em equipe, uma equipe toda posta dentro desse protocolo, junto com a assistência social, infraestrutura, todo mundo está envolvido para exatamente unidos. E queremos dizer que Defesa Civil somos todos nós, né? Estamos juntos nessa luta para exatamente tratarmos essas situações e darmos essas famílias colocarem em lugar seguro, né? E dar a solução para tirar dessas áreas e levar para o lugar seguro, né? Que é importante esse momento, né? Que principalmente nesse momento de inverno, dar assistência, e a prefeitura está dando esse suporte em todas as áreas com as suas secretarias. E nós queremos dizer que estamos à disposição para estar ali através do nosso telefone 91 14 75 45. Muito bem. Doutora Januza, algum assunto que eu tenha esquecido, algum tema que a senhora queira reforçar? Não, basicamente isso, reforçar mesmo, né, a importância da gente garantir a segurança das famílias e que as famílias, caso precise, realmente procure a Defesa Civil, né, que nós estamos aptos a atender, né, de pronto, né. Muito bem, muito obrigado, doutora. Prefeito, o que é que a população pode esperar do senhor, da prefeitura, nesse inverno? O que é que o senhor pode falar para a gente
nesse momento tão preocupante, pode-se dizer assim, principalmente daqueles que moram na beira do rio? É preocupante mesmo, isso aí deixa a gente nessa situação, né, de estar atento a todas essas mudanças que poderão ocorrer, né? A gente fica também dentro da Defesa Civil monitorando, né, as ações, principalmente a batimetria, os níveis do nível do rio, como é que está, né? Se está numa situação calamitosa, se ainda está numa situação tranquila, e a gente vai observando isso até de madrugada. Às vezes a gente está conversando um com o outro, né? Mostrando isso, a preocupação que advém, né, dessa equipe maravilhosa, a qual eu faço aqui em público um elogio de forma assim bem veemente, porque são pessoas muito dedicadas, né? E têm contribuído de forma significativa. A nossa Defesa Civil, ela já mostra resultados exuberantes. Eles sempre estão em contato com outros municípios, tanto aqui da região nossa, né, quanto a nível nacional também, né? Mantém contato, tudo isso, estão fazendo curso, estão trazendo experiência, estão fazendo troca de experiência também com outros locais da Defesa Civil, né, com outros acidentes que possam vir a ocorrer, né? Então isso é muito importante e eu louvo a todos eles. Todas as ações estão atentos, é uma equipe bastante dinâmica e preparada. É isso que eu digo para a população nesse momento, que vocês estão tendo uma equipe qualificada. Pode confiar, e todas as secretarias estão envolvidas, há um comprometimento muito grande, e o que a prefeitura puder fazer para melhorar ainda mais, nós estamos aqui prontos para fazer, né? Todas depois os relatórios que chegam até nós, dizendo, olha, isso aqui nós temos que correr atrás, isso aqui nós vamos ter que fazer, isso aqui nós estamos prontos, as secretarias, os secretários estão fazendo. Então é momento de agradecimento a todos eles, né? E dizer para a população que muita tranquilidade, que nós estamos dando o melhor de nós para isso. E eu termino agradecendo aqui também a todos, né? E dizer, João, eu acho que você vai ter um novo encontro com o nosso secretário de urbanismo, né, que tem uma participação importante, muito importante, né, Janusa, para fazendo os ajustes necessários nos locais, né? E com uma parte da Defesa Civil, porque eles também têm projetos interessantes. E a Defesa Civil, nós não tocamos aqui, mas tem um projeto de multiplicadores das ações, né? E eu tenho certeza que vai atender a muitos que vão gostar de trabalhar na Defesa Civil, que é importante. Então, são projetos já iniciados aqui, já que teve sucesso em outras localidades. Eu tenho certeza que a nossa população vai aderir com muita intensidade a esse projeto. E agradeço, João, mais uma vez essa participação, agradeço os nossos ouvintes, né, porque é um assunto de extrema importância. Com certeza. É um assunto que traz uma tranquilidade para mostrar à população que nós estamos fazendo, né, mostrar à população a necessidade desse decreto, certo? Mostrar para a população que com isso nos dá mais segurança, e nós vamos colocar outros agentes públicos também já em medidas preventivas, e dizer que isso também vai fazer com que nós possamos entrar em outros órgãos, né, com esse aval para buscar o que melhor tem para essa população atingida, que é uma residência segura e com boa qualidade de vida. Muito bem, doutor. Muito obrigado. Então tá aí, gente. Agradecendo a doutora Janusa, engenheira civil da Defesa Civil.
o amigo Gerlan Cutrim, coordenador da Defesa Civil, e o nosso prefeito, Dr. Lucídio. Como vocês já acompanharam, a prefeitura não está medindo esforços, né, para amenizar essa situação, esse problema aqui na nossa cidade. E é claro que a Defesa Civil, o prefeito, conta também com a colaboração da população, né? Se a gente continuar jogando lixo dentro do rio, esses dias eu estava vendo, tinha sofá, geladeira, fogão, pelo amor de Deus, né? Então eu acho que a população também tem que dar a sua parcela de contribuição. E em qualquer situação de risco, não pense duas vezes, ligue, né, para a Defesa Civil, estão prontos, estão preparados, plantões de 24 horas, estão sendo acompanhados pelo próprio prefeito para que realmente você não passe nenhuma situação e fique de uma certa forma desassistido, ok? Eu sou o João Glória e esse é o Papo de Gestão, que volta em um outro momento, agradecendo ao meu amigo Paulo, ao meu amigo Elias Batidão, esse daí tem futuro, e é claro, meu amigo Lúcio Marcos. Um grande abraço e tudo de bom. Tchau, tchau.